Nós tivemos a vinheta Fez o L, né, Reginaldão? Faz o L. E agora é o Fez o L. Fez o L. Tem muita gente que fez. Tem muita gente. Estão arrependidíssimos. Claro. Na internet. É óbvio. A turma mudou o que discurso. Os caras têm que engolir o Maduro aqui. É isso aí. Você grava um vídeo, é igual o Porchat, e depois você tem que refazer esse vídeo, isso, porque você vai mudando a sua opinião. Isso. Tudo isso porque eu fiz uma pequena compilação do Maduro. Maduro no Brasil, o presidente da Venezuela e amigão do Lula, chegou cheio de pompa. Na reunião com o Maduro, Lula detalha a estratégia para destruir um potencial inimigo político. Cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa. Ele fala muito de narrativa, Lula. Sim, demais. Você tem que criar a sua própria narrativa. Isso. É o que o Lula faz muito bem. Isso. Vamos ver o que ele fala sobre. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, né? Da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. É isso Tá aí. certo, já dá. É só uma pinceladinha. É só você porque... inventar uma história que os trouxas caem. Como você cria narrativa? Eu gosto. Você sabe que eu gosto do Barba? Porque o Barba, ele engana a trouxa. Ele mente como anda. Ele mente gostosamente. E é tão bom lá que a galera foge, né? É, Tem que convencer agora. É narrativa. É, se você acha que parou por aí... Como é que o cara vai fazer uma narrativa boa de 7 milhões de pessoas? Eu gostei do William Vac falando Fugiram do 7 país. milhões de narrativas. 7 milhões de pessoas puxaram o carro da Venezuela. Como é que ele vai criar uma narrativa, Lula? Não Pelo vai. amor de Deus, Lula. Olha, ele tá ainda mandando um abraço para os Estados Unidos, porque o Barba defendeu, né, o governo de Maduro e disse que os adversários terão que pedir desculpa pelo estrago. O presidente também falou do preconceito contra a Venezuela. Culpou os Estados Unidos pelas sanções e citou críticas recebidas durante a campanha pela proximidade com o país. Então é o seguinte, já não estava um clima muito legal com os Estados Unidos com aquela história da Ucrânia, da Rússia, certo? Sim. Certo. E agora ele está culpando os Estados Unidos. Sim. E aí é um mas problema isso aí também. diplomático. Também não vai chegar. É a mesma desculpa de Cuba. É. Mas também. Nem o posso Maduro falar. tá entendendo o que o Lula tá falando. Vamos ver só mais um trechinho aí de saideira. O Maduro não tem dólar para pagar as suas exportações. Olha a carinha Quem do sabe Maduro. ele começa a pagar yuan. É culpa dele? Não, é culpa dos Estados Unidos. Não é Um bloqueio Culpa minha. extremamente exagerado. Eu sempre acho que o bloqueio é pior do que uma guerra. Boa. Daqui a pouco o Sami vai aprofundar a história do Haddad aí, se a gente vai pagar a dívida igual na Argentina, mas eu vou deixar pro bloco da economia para não roubar a pauta, que às É vezes isso eu aí. faço isso de uma forma Muito elegante da sua parte. Tá bom? Muito elegante, muito Muito bom, elegante. Saminho. A gente isso aí, conversou boa. aqui. Mas essa história do Lula não acabou por aí, né? Sim. O advogado do Lula no STF. O Lula ele deu uma brincadinha sobre a indicação do STF. É uma coisa tão minha que eu não quero repartir com ninguém. Será que não foi o papo daquele churrasco que teve? Churrasco. A indicação já tá dada. Ele falou que ninguém tem que se meter nessa história e a gente já sabe quem o Quem Lula vai tava no indicar. churrasco já sabe. Já Sabe, sabe. a gente já Exatamente. sabe. Diz que tinha picanhas boas. Era Picanhas do picanha de Bas. Wagyu, não era Bas, Bas. era Wagyu, aquela Não, marmorizada picanhas Bas. japonesa, Não, A5, Bassi vai mandar pra gente. Bas. marmorizadíssima. Picanha que tava lá no churrasco lá era Olha lá, ó. Bas. Olha lá, ó, essa Ó, aí, essa é ó. a picanha Essa é a que o Sami nossa. ama. Essa é a caché. O Sami Essa é. co- essa é a Essa é picanha que o caché. Sami gosta. Ele corta a, Cortadinho da corta a ponta e come o resto, né, Lambe o Sami? sal. É isso aí. Vamos falar rapidamente do menino Ney? Você gosta, né, de Menino Cruzeiro? Ney. Menino Ney e o Roberto Carlos. Não sei se está sabendo, o pizza. jogador Bicho. vai fazer um cruzeiro marítimo temático no mês de dezembro aí, Sami. Uma das imagens aí da divulgação do navio do Ney em alto mar. Bom, hein? Ó, Vem podia me acompanhado chamar, da frase: 3 dias de ousadia e alegria a bordo com um dos maiores ídolos do futebol. Jesus. Os preços, se você quiser aí, dos pacotes variam entre 5,2 mil reais a 7,3 mil reais, 7.300. E além disso, aí que você gosta, né, da ostentação, Sami, o Neymar decidiu ostentar o seu avião nas redes sociais. Belíssimo avião. Vou mostrar o avião, eu vou narrando pra você. A aeronave tem quartos luxuosos, sala, banheiro, tem avião. Conta Tem também avião? com uma Tem avião, belíssima tem avião. cozinha para preparação de alimentos durante o voo. O modelo você conhece, Emilhão, é um Falcon 900 LX. Muitos amigos queriam ter esse Falcon. Parça. Esse daí Opa. custa 235 milhas de reais e tem capacidade para até 14 passageiros. Aí sobra pro Gil Cebola, pro
pro Novo Gu, pros parças poderem viajar de uma forma maravilhosa. E confortável. O anãozinho. Confortável, mas o menino nem merece. Claro, isso ninguém tem é? dúvida disso. Lógico que merece. Trabalhou Não, para é o isso. salário dele, ele Isso aí. gastou no avião. Num mês ele paga esse avião maravilhoso, né, Sami? O duro é inveja, né? Que ele tem que aguentar. Isso é verdade, cara. Imagina Inveja é uma das piores coisas, A né? inveja que o cara tem que... Eu moraria no O cara avião. não roubou de ninguém, ganhou dinheiro jogando. Com mérito próprio. Mas foi com o dinheirinho dele bonitinho. Voa, Ney, você merece. Isso aí. O que mais, Uzi? Emílio, você sabe que a gente tem alguns preconceitos aqui? E essa pauta eu até pensei Aqui não. carinhosamente em você. E aí, lá vem. Em mim? Velho não. A atriz Suzana Vieira Ah, ameaça... você pensou em mim porque você me chamou de velho? Não, eu Chamou chamei de lá, experiente. Ao etarismo, mentira. pô. Não, é o seguinte, você já colocou e classificou aqui no programa que as pessoas têm preconceito com velhos. Ninguém respeita os cabelos brancos e a sabedoria. Ninguém respeita a velho. Um conselho de um avô. Se tiver lancha, Ninguém respeita. respeita. Tem que escutar sempre o vovô. É. Eu sempre lembro do vovô Eliova. Me diz coisas incríveis na vida. Não vou me emocionar porque não é o caso. Bom, a atriz Suzana Vieira, não sei se você viu, ela rendeu demais o bloco aí, que ela participou do programa da Patrícia Poeta. E ela falou, ó, deixa ela, eu vou colocar o áudio pra vocês e a gente avalia, mais fácil. Agora é áudio. Eu recuso ser taxada de velha. Eu acho um preconceito igual a você chamar uma pessoa de cor pelos nomes que não são permitidos e as de chamar de gorda, eu acho preconceito de chamar de velha. Então quero que dizer que eu vou processar a pessoa que me chamar de velha, ok? Muito bem. Quer chamar de gordo. Velhofobia. É o etarismo. Eu fico muito ofendida. Eu fico, porque é o seguinte, quando eu tô numa novela, mesmo no meu Instagram, Já deu o pra maior entender o insulto que eu já preconceito. recebi até hoje foi velho. Vai, tá bom, Velha. tá bom. Ela não gosta de velha, Já mas ela entendeu. rendeu o bloco segundo o Helber Dias. Que ele o passa- Helber. O Helber me passa as quentinhas. O Helber das quentinhas. Ele tem as quentinhas. Quentinhas da Sônia Abrão. Sim, porque ela foi muito bem no programa, porque ela deu espaço pro Manuel, né? Que normalmente é cortada Nossa, pela Patrícia Poeta. legal. Entendi. A Patrícia pediu Ela já aplauso. criou um Ela é clima. Malandrovski também, né? Roubou, Ela é filha da mãe. Ela foi lá e colocou roubou a pauta, lógico. Colocou na toba. Né? Ela colocou na toba da poeta. Estavam colocando uma homenagem pra ela, a Patrícia Poeta pediu pra todo mundo levantar um aplauso pra maior atriz do Brasil. Ela, Vai calma, encerrar, calma, que Já o ia Manuel, encerrar, já. que quer fazer uma perguntinha. O Manuel que tá sendo muito destratado aqui. Tá. Eu Foi vou quase homenagear Uma você. situação quase muito isso. difícil. Olha ele Ela aí, ó. agora. Ih, olha lá. Os caras são rápidos aqui. São, né? Já vai voltar atrás. Ai, caramba. Muito bem. Vamos lá. E a Uganda, hein? O mundo tá doido, né? É, tá muito louco, cara. Tem que tomar cuidado. Inclusive na Uganda, que promulga a lei que prevê prisão perpétua e pena de morte para relações com homossexuais. O presidente do país sanciona a legislação anti-LGBTQIAPN+. É isso, Guerra? É isso aí. É isso tudo aí, isso? garoto, é isso É, aí. tem Isso. tudo. Tem tudo Então isso aí, aí, na meu. Uganda, não Não pode mais. Não pode Pena mais de morte postar. se for menor de idade. É. Pena de morte. Sim. Mas os caras estão... Estão lutando lá, né? Lá, ó, Não, mas protestando tem e tal. protesto. Tem protestos, Tem É um óbvio. protesto absurdo, aí. né? É um Lógico. absurdo. Negócio atrasado. É um muito absurdo isso. Boa. O que mais? Um país pra mim que é exemplo, eu adoro, é o Japão. Teve uma festinha que deu errado. O premier do Japão demitiu o filho dele do cargo do governo após uma festa na sua residência oficial. O Fumio Kishida disse que o comportamento de Satoru Kishida é inadequado para o cargo que ele ocupa. Então você não pode fazer uma... o filho dele resolveu utilizar a casa dele e ele mandou ele embora mesmo sendo filho. O japonês, Emílio, ele tem uma coisa muito bonita. Por exemplo, se você tem uma empresa, você vai à falência, você entra num discurso para o público e fala, eu peço desculpas. Se você rouba alguém, a mãe da pessoa vai lá, do ladrão, e também tem essa elegância. É uma cultura milenar que a gente devia aprender um pouquinho. A honra é... A honra é a coisa mais importante para o povo japonês. A gente Isso, tem vários exatamente. exemplos, né? Quando vem para cá. Mas é difícil também, né? Difícil porque também tem um alto índice de suicídio no Japão por causa Exatamente. desta cobrança. Inclusive no metrô do Japão toca uma musiquinha aqui de passarinho, mas você acha que é bonita, não é para acalmar a população, para não se atacar. Mas enfim, curiosidades aí pelo mundo. Muito bom. E uma coisa que a gente sabe também que é boa
é quando volta a nascer o cabelo. Se é que você me permite falar. Você tá fazendo uma ligação? Sempre, pra não deixar aqui no buraco. O professor, ele veio preparadíssimo. Tem história do Haddad, tem um monte de coisa legal. Alexa. Mas com essa voz, ela não reconhece. Alexa. Ó, só pra finalizar, porque a gente tem um time de edição aqui das redes sociais e depois eles juntam a resenha. Então, pra vocês, vamos lá, corte. É? Falando ainda do Japão... tem um corte? Tem, porque entra perfeito. Assim. É um corte. Fez a deixa. Resenha Entendi. Então vou fazer o corte pra turma das redes sociais. Então vai lá. Falando do Japão, Emílio, inclusive agora que o país do sol nascente prepara antimísseis após a Coreia do Norte anunciar satélites. Não é exagero dizer que o cenário de guerra já entrou em implementação, diz a mídia norte-coreana, sobre exercícios militares na região. Se os satélites forem lançados em território japonês, eles derrubam. E se derrubarem, a Coreia do Norte vai pra cima. Vem aí uma nova guerra? Interrogação. A gente fala da Rússia e da Ucrânia, que o Morgado acompanha tanto, mas o Japão... Tá estremecida essa relação com a Coreia do Norte, e os Estados Unidos também sempre gosta de dar o seu palpite. Certo? Certo. Então é isso. Você acha que você tem medo dessa história? A Coreia do Norte, ela teve mais notoriedade na época do Donald Trump. Ele foi lá visitar. Ele foi lá visitar. Agora tá meio parado. Kim Jong-un. É fraco. Fraco, né? Fraquinho. Perdeu a moral. Fraquinho. Tá. Agora vamos para coisas fortes. O quê? É o seguinte. Nós temos agora... A gente vai colocar pro Sami para fazer um link para falar da dívida da Venezuela com o Brasil. Aí sim. Podemos chamar professor Samidana? Então pode soltar a vinheta, porque agora, senhoras e senhores, nós temos ele, professor Samidana. Muito obrigado. Minha voz continua derrapando um pouco, a tosse, mas é o que dá. Boa. É o que dá. De resto, Morgado, tudo bem. E o resto tá tudo certo. Tá chique. Muito bem. O que acontece? Veio o professor Girafales, conhecido como Maduro, abraçar o Lula. Discurso, fotos, muita coisa. Aí levantaram a dívida da Venezuela com o Brasil. O Ministério das Relações Exteriores tem o número, outros têm 1,27 bilhão de dólares. Para você ter uma ideia, é mais do que o que investem em saneamento básico no Nordeste por ano. Como é que é feito essa dívida? Então, eu vendo, Morgado vende boné Morgadinho para Venezuela. Certo. Venezuela compra e não paga. Certo. O BNDES garante o recebimento do Morgado. Então, o BNDES vira credor da Venezuela, que, por sua vez, não paga. Sim. Aí, bola de neve. E aí, esse fundo garantidor vem do nosso dinheiro, obviamente. Sim. Então a gente fica pagando calote. A gente paga pra gente mesmo. O Haddad, ele falou que vai rever o calote, vai reprogramar a dívida. E o mercadante tá na mesma linha. Ou seja, vamos ver o que dá pra fazer. Isso aí eles querem aceitar a energia. É que nem dever pra família. Dever pra cunhado. Vamos acertar isso aí. Você perde o amigo e perde o dinheiro. Agora, estamos falando que a Venezuela pode pagar em petróleo ou em energia. Mas precisa ver a que termos que eles vão pagar. Ou ouro. Barril de petróleo. A Venezuela ele manda 3 é um bom pagador, viu, Sami? A Argentina. A Argentina também é outro bom pagador. E tem país que eles colocam o dinheiro do trabalhador nisso. Por isso que tinha que acabar com esse negócio de FGTS, que é um sequestro do dinheiro do trabalhador. O trabalhador devia receber o dinheiro e fazer o que quiser com ele. Não deixar para a mão do governo, que faz empréstimos ruins, faz uma gestão ruim e que o trabalhador paga. O Lula também ele fica feliz, né, quando ele vem, sempre fica. quando vem muito. esse pessoal ver companheirada. E o caramelo. Ele criticou o dólar de novo. Estamos de volta aqui, para quem está no rádio, professor Samidana dando uma aula aqui pra gente sobre a dívida da Venezuela com o Brasil. É isso, professor? Exato. Aí o Lula aproveitou o ensejo, que estava Maduro por aqui, e falou assim, olha, eu não entendo porque a gente fica negociando em dólar. A gente não imprime dólar. O ideal mesmo é a gente ter uma moeda nossa, dos companheiros. Isso. E quem que é o peso morto. O tá BRICS, aqui, ó. O BRICS. Da Dilmona. O BRICS entra na parada. E aí ele falou
que seria um prazer receber a Venezuela no BRICS. Jesus. E a Venezuela disse que aspira a entrar no BRICS. Então o BRICS vai ser a frente ampla. Mas precisa combinar com o Putin. Sim, mas já foi essa história, né? Já estão meio combinado com o Putin. Quem queria entrar também. era a Argentina. Argentina primeiro. A Argentina, acho que Angola? Tem alguma coisa na África? Talvez. Eu não sei. Assim. Eu sei que a Argentina já foi falada e agora a Venezuela. Isso. E querem ter um time bom, é uma série boa. É, isso aí. É o banco a série C. Agora imagine as pessoas não entendem por que você faz em dólar e por que você não recebe a moeda brasileira ou da Venezuela. Porque as pessoas têm medo de moedas de países com economias emergentes e, no caso da Venezuela, ditaduras. Então, se eu falar, Emílio, o que você prefere? Receber em moeda da Venezuela ou em dólar? Você vai falar em dólar. Pesos argentinos. Então, a moeda não é uma escolha do mercado das pessoas receberem. Se é para receber em moeda que não tem estabilidade, que não tem valor, as pessoas não vão vender, as pessoas não vão aceitar fazer trabalhos. Então, é o caminho inverso, a mesma coisa que a taxa de juros. A taxa de juros alta é ruim? É ruim. Só que ao invés de você entender por que ela é alta e mudar, entender que ela é uma consequência, você fica batendo na taxa de juros. Então, ao invés de bater no dólar, falar, não devia ser dólar, por que não cria condições de países estáveis para as pessoas quererem? Por exemplo, o euro é muito mais bem aceito que o real. O próprio ien japonês também, porque são países com economias desenvolvidas. Sim. Outra coisa que chamou estabilidade, né? E o real é novo, né? Estabilidade. Uma moeda, ela precisa ser aceita e ela precisa ter reserva de valor. Ou seja, você precisa saber, eu pus meu dinheiro lá, ele não vai se desmanchar em pouco tempo. O real, as moedas latino-americanas não têm essa característica. Até estaleca vale mais que o real. Pois é. Estaleca é do Big Brother. Isso, que vale fígado. Teve também uma reportagem interessante que mais de 140 mil cartões de crédito foram roubados e vendidos na Dark Web só dos brasileiros. Então, o que acontece? O que acontece? Você vai lá no posto, paga com o seu cartão, Emílio, cartão de crédito. O cara vai lá e dá uma copiada. No número, no nome. Às vezes consegue alguma informação como cadastro de onde você mora, de seu CPF e vende esse cartão na Dark Web. Os Estados Unidos teve mais de 3 milhões e meio, quase 3 milhões e meio de cartões roubados vendidos. Segundo o país com mais cartões é a Índia com 214, depois vem o Reino Unido com 164 mil, né? 1.000 cartões, México com 157 mil e o Brasil na quinta colocação com 144 mil. Pô, mas cartão me parece a coisa mais segura que tem, melhor que o Pix, melhor qualquer... É seguro no sentido assim, se você toma um golpe no cartão, alguém vendeu o seu cartão, você pode pedir para a operadora. É a operadora que pega... Exato. Mas isso, a operadora não pensa que ela vai ter prejuízo. O que ela faz, a operadora? Ela vai cobrar uma taxa maior de todos os comerciantes, ou ela vai cobrar uma unidade maior. Alguém tem que pagar. Ela paga por isso. Pra você ter uma ideia, um cartão com nome na Dark Web é vendido por 42 reais. 42 reais, tá barato. você compra Um cartão? Tá valendo. Você tem um site aí, endereço, muito bem. Dark Web. É isso, Emílio. É isso, professor. É isso. Boa. Por hoje Aí estão as informações do nosso querido professor no Foca da Economia, Foca com da coisas Economia. muito curiosas.